Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma semana de estudos no material de estudo que você recebeu aí na sua escola. E para a gente começar a nossa semana, como de costume, tem aí o nosso cabeçalho para ser completado, né? Não esquecendo de colocar sempre ali o seu nome, né? O nome do aluno ou da aluna, logo aí embaixo o nome do professor ou da professora que dá aula para você e, por fim, a série que você estuda, se é o quinto ano A, quinto ano B ou quinto ano C. Tá bom? É de extrema importância que vocês completem esse cabeçalho para que o professor ou a professora identifique quem é você na hora da entrega e das correções dos materiais de estudo, ok? Também acompanhe as nossas aulas a quantas vezes vocês quiserem lá pelo YouTube, no canal da Secretaria Municipal de Educação de Sengés, e deixe o seu like lá pra gente, ok? 21ª semana. Então vamos começar aí a nossa semana e para começar com a disciplina de língua portuguesa. Vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gramática. Vamos estudar um pouquinho aí as preposições. Exatamente. O que é uma preposição? É a classe de palavras que liga palavras entre si. É invariável e estabelece relação de vários sentidos entre palavras que a ligam. Então nós temos aí em amarelo algumas preposições já prontinhas para vocês, que de repente vocês já viram, mas não sabiam que eram preposições. Vamos ver quais são? Nós temos aqui a vogal A, que é uma preposição. Depois nós temos ante, até, após, com, contra. Daí nós temos de, desde, em, entre, para, perante, por, sem e por fim nós temos aqui sob, sobre e tras. Essas daí são preposições. E como que elas são usadas, professor? Normalmente as preposições elas são usadas para juntar uma frase na outra, uma oração na outra, né? Elas estão ali no meio das frases para fazer o juntamento, para deixar a sua frase bem coesiva, uma frase com bastante coerência também, para que ela tenha coerência naquilo que está sendo dito. Aqui dentro dessa tabelinha nós temos algumas outras preposições. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos as preposições com o de. Por exemplo, de mais o dá do. De mais ele dá dele. É como se eu estivesse juntando, é como se fosse uma operação matemática. Ó. Eu juntasse o de mais o este e formaria deste. Tá vendo? Formaria deste. E aí eu tenho as outras demais aqui. Essas regrinhas são apenas para vocês saberem como faz o processo de formação das preposições, tá bom? Do outro lado, nós temos o em. Esse em aqui, você somando ele, tá vendo aqui que nós temos os sinaizinhos de mais, você somando eles com mais esses outros elementos que estão aqui, você vai formar essas outras preposições. E assim por diante, a gente vai ter lá o por também. E também nós vamos ter o caso da letra A ali em cima. O A mais A é igual ao A com crase. A crase a gente já aprendeu em algumas aulas passadas. O A mais o AS, ele forma o AS com crase. Por isso que a gente fala que o A com crase é a junção de duas letras As. Então, quando eu junto duas letras As juntas, aí eu formo, então, o A com crase, ok? Então, essas daqui são algumas das regras das preposições que servem, então, para auxiliar na nossa formação de frases, tá bom? Leia com atenção o texto abaixo. Coisas boas da vida de Larissa Manoela. Inclusive, nós temos até a foto da Larissa Manoela aqui do lado, tá vendo? Você que é fã da atriz aí, vai poder acompanhar o poema. Vamos fazer a leitura dele, então? Vamos lá. Gosto das coisas boas que a vida tem. Gosto de ser feliz e viver pro bem. Banho quente depois da chuva, conversar com um amigo que há muito não via, falar com a melhor amiga todo dia, bolo quente, almoço de mãe,
Uma conversa boa me faz bem. Gosto de tudo que vem além. Pipoca com calda de chocolate, sessão da tarde, banho de sol, pôr do sol, sorriso de criança, correr por aí e comer pequi. Aí o poema continua, nós temos aí o parênteses, né, que tem 3 pontinhos, que são as reticências, isso que significa que o poema ele continua. Então é um trecho desse poema aí da Larissa Manoela, que na verdade até acredito eu que seja uma letra dela de canção. Número 1. Marque com um X o sentido correto que a preposição em destaque expressa. Letra A. Amanhã quero sair com meus amigos. A preposição em destaque é o com. Tá vendo a com aqui? Essa é a preposição em destaque. Então essa preposição, ela é uma preposição que dá o ar pra gente de lugar, de tempo ou de companhia, tá? Então você vai ter que analisar. Eu vou falar para vocês aí essa primeira. Olha só. Amanhã quero sair com meus amigos. Amanhã quero sair com meus amigos. Seria de lugar, de tempo ou de companhia? De tempo, porque ela está falando que amanhã ela quer sair com os amigos dela. Então você vai assinalar lá no tempo. Vamos para as próximas. Letra B. Este é o carro de Petrúcio. Tempo, matéria ou posse? Essa letrinha D, essa preposição D aqui, ela está querendo dizer o que pra gente? Letra C. Carlos, olhe para frente. Direção, matéria ou companhia? Aí nós temos a preposição para, então você vai analisar. Letra D. Tomei um copo de refrigerante. A preposição em destaque é o D. É de matéria, de direção ou de conteúdo? Letra E. Porto Rico jogou contra o Brasil. A preposição em destaque, contra. É uma oposição, é um conteúdo ou é uma matéria? Letra F. Não gosto de falar sobre religião. Preposição, sobre. É matéria, é posse ou é assunto? Letra G. Falei muito durante a viagem. A preposição é durante. Isso significa tempo, lugar ou matéria. A letra H. Mamãe está em casa agora. Lugar, tempo ou posso. Ali no caso seria de posse, tá bom? E não de posso, tá erradinho aí, mas é posse. Letra I. Jéssica veio para ficar. A preposição é para. Isso daí significa então fim, finalidade, tempo ou lugar. Você que vai ter que identificar para nós. E a número 2. Marque um X na preposição que completa o sentido da oração. Letra A. Maria viajou de ônibus, para ônibus ou com ônibus? Fácil, né? É de ônibus, então você já pode marcar o X lá no D e completar aí para nós o espaço em branco. Letra B. Gosto de comer mamão. Açúcar. Aí você vai ter que ver se é o D, se é o para ou se é o com, certo? Letra C. O time do Sul jogou. O time do Norte. De, contra ou para? Tá vendo como que é extremamente importante usar a preposição? Sem a preposição a frase não tem sentido, né? Letra D. Minha casa fica Bataguaçu. De, para ou em? Ó, mais uma vez eu volto a falar, o uso da preposição é extremamente importante. Sem ele, a frase não teria sentido nenhum. Ó. Minha casa fica Batacaçu? Né? Não é estranho? Vamos para a letra E? Camila pode ser reprovada a falta. Opa, tá vendo? Sem sentido nenhum a frase. Então, colocando a preposição ou é o por, ou é o para, ou é o com, aí você vai dar sentido para a sua frase, ok? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, consulte o professor ou a professora lá no seu grupo de estudos, ok? E agora fique com a aula de ensino religioso e os textos sagrados. Até mais! Olá, crianças! Então, dando continuidade à nossa aula de número 1, vocês estavam trabalhando com a professora Adriana, o conteúdo de ensino religioso.
Agora, continuando comigo, professor Luiz, a disciplina de matemática. Hoje nós revisaremos sobre o sistema de numeração decimal, né, conforme o conteúdo que está na apostila de vocês. Números por todos os lados. Então, para lermos os números, devemos separá-los em classes. Observe a leitura do número. Como já consta aí para vocês, 3.303.010. Agora, vocês vão decompor esse número em classes no quadro valor lugar. Então, conforme o professor colocou aqui para vocês, este é o número 3.303.010. Vocês irão decompor ele no quadro valor lugar que está na apostila de vocês, igual do professor aqui, certo? Então, o 0 pertence à unidade, ok? O 1 pertence à dezena, este 0 na centena, né? Então já completei aqui a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Agora eu entro na classe dos milhares, certo? O 3 na unidade de milhar, o 0 na dezena de milhar e o 3 na centena de milhar. Entrei então na terceira classe, que é a classe dos milhões, que está o algarismo 3. Então, olha aqui, o professor já fez junto com vocês. 3.303.010, ok? Continuando, então, na apostila, vocês vão observar lá que consta, né, pessoal, mais alguns números para vocês colocarem aí no quadro valor lugar. Então, escreva os números. 54.680, 7.850.632 e 999 no quadro valor de lugar. Depois, escolha um deles e escreva por extenso na linha. Então, pessoal, vocês vão organizar esses três números que o professor falou nesse quadro valor lugar que consta na apostila de vocês, ok? E daí embaixo, né, não foi o espaço, mas vocês podem fazer a escrita por extenso de algum desses três números, certo? Agora, dando continuidade, pessoal, observe esse quadro que consta aí, cisternas no Brasil. No Brasil, havia mais de 1,2 milhões de cisternas instaladas em 2015. Segundo a informação, só na região Nordeste eram 329,6 mil equipamentos, que podiam armazenar quase 27 bilhões de litros de água. Então vamos às nossas atividades? Número 1. Os números listados abaixo foram extraídos do infográfico que o professor acabou de ler para vocês. Escreva esses números usando apenas algarismos e da forma como são lidos. Então, como vocês perceberam, pessoal, no infográfico ele estava escrito de uma maneira diferente, certo? E embaixo, o que vocês farão? A letra A, B e C, quero que vocês transformem em algarismo e depois escrevam por extenso. Como no exemplo da letra A, 1,2 milhão, quer dizer 1.200.000, ok? A letra B, conforme o professor colocou na lousa aqui, ó, 320.600. Então, vocês vão escrever em forma de algarismo e em seguida por extenso. E a letra C, 27 bilhões. Como que vai ficar, pessoal? 27, né? Daí separem lá pelas classes, ok? Terá a classe dos milhões, depois a classe dos milhares e as unidades simples. Todas preenchidas com o número algarismo 0, ok? Dando continuidade agora a número 2. Observe este número e depois responda sobre ele. Então, nós temos aí o quadro valor lugar, né, com 4 classes, né, a classe das unidades simples, dos milhares, dos milhões e dos bilhões. Vocês estão vendo um número aí, ok? O professor não vai falar esse número. Por quê? As atividades em cima dele. Então, letra A. Como se lê esse número? Então, percebam, ele começa lá na classe dos bilhões e daí tem os números nos milhões, nos milhares e unidades simples, ok? Letra B. Quantas classes ele tem? Então, agora vocês vão olhar novamente no quadro valor lugar e vão colocar quantas classes ele está ocupando. Os bilhões, milhões, milhares e unidades simples. Então, quantas classes ele tem? Agora, quantas ordens ele tem?
unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, ok? Então vocês vão observar isso aí e vão anotar. E a letra D. Quantos falta para esse número atingir 2,5 bilhões? Agora vocês vão fazer uma subtração, certo? Então coloquem lá o algarismo, os números, né? Conforme o professor vai mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, vocês irão armar este cálculo para vocês descobrirem a diferença. Então, conforme enunciado aí, 2,5 bilhões transformado em número, certo? Vai ficar desta forma. Menos o número que vocês têm aí no quadro valor lugar, certo? Que é este que o professor destacou na cor rosa. Então, armem esta operação, façam a subtração, vocês vão encontrar a diferença de quanto falta para chegar aqui em 2,5 bilhões, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Se houver alguma dúvida, entre em contato com o professor de vocês lá no grupo de estudos. Tchau, até o nosso próximo encontro. Olá, crianças! Dando continuidade aos estudos da apostila de vocês, a aula de número 1, a nossa reposição de geografia de hoje vai falar um pouquinho sobre os grupos indígenas. Para os grupos indígenas, a sobrevivência e a possibilidade de manter seus modos de vida depende, em grande parte, do estabelecimento de limites para a terra onde eles vivem, ou seja, a demarcação de territórios. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, é o órgão do governo federal responsável pela identificação dessas demarcações de terras indígenas no Brasil. Há no Brasil cerca de 700 áreas denominadas terras indígenas. Estas áreas ocupam a extensão de 13,8% do território do país. Em praticamente todos os estados brasileiros existem terras indígenas reconhecidas. A exceção é o Piauí. No entanto, a maioria se concentra nos estados da região norte, onde a presença de floresta amazônica permite aos indígenas sobreviver de acordo com seus modos de vida tradicionais. Os indígenas, porém, não vivem apenas nos territórios delimitados. Leia o texto abaixo. Então, aqui antes de ler o texto, esse textinho aqui ao lado, nós temos aqui uma imagem de uma família indígena Guarani, Embai, em supermercados da cidade de São Paulo, certo? Onde estão? Há comunidades indígenas circulando por beirões de rios em cidades amazônicas e até em algumas capitais brasileiras. Isso acontece principalmente porque, para os povos indígenas, os espaços em que mora, planta, caça ou caminha vão além das fronteiras criadas pelo homem branco. E por que ninguém deixa de ser índio por estar em uma região considerada urbana, fora das fronteiras definidas por suas terras? Então aqui essa imagem ela é do Instituto Ambiental Povos Indígenas no Brasil Mirim. Então aqui, como eu já falei, né, aqui nós temos uma família indígena Guarani em um supermercado na cidade de São Paulo. Essa foto ela foi tirada em 2017. Agora, de acordo com o que você leu aqui acima, vocês vão responder a questão número 1 aqui abaixo. Marque a alternativa que corresponde ao órgão do governo federal responsável pela identificação e demarcação das terras indígenas no Brasil. É a Fundação Nacional dos Direitos Humanos? É o Instituto de Pesquisa das Terras Indígenas? É a Fundação Nacional do Índio? Ou é a Fundação Democrática Indígena? Então, vocês vão voltar aqui no texto acima e vão assinalar a alternativa que corresponde ao órgão do governo federal responsável pela demarcação, ok? E essa foi a nossa aula de reposição de história de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda reste alguma dúvida, procure o professor ou a professora lá no grupo de estudo. Tchau e até a próxima aula!